Olá, professor, e olá a todos que irão assistir essa apresentação. Bom, a gente aqui do grupo composto por mim, Pedro Henrique e do Rian Nepomuceno, nós iremos explanar um pouco um tema que às vezes o pessoal, a maioria das pessoas, né, custam a entender, né, a explicar o que acontece física e quimicamente ali. E por outro lado, tem talvez um déficit em todas as práticas que a gente conhece hoje em dia, né? No sentido de deixar claro o fenômeno para os alunos, né? De entendimento deles. Bom, a gente está aqui com um artigo base que fala do ensino da atenção superficial na graduação através de experimentos fáceis que não requerem infraestrutura laboratorial, né? Esse artigo ele vai explanar bem sucintamente sobre a atenção superficial e o ensino dela nas aulas de química e vai dar duas probabilidades experimentais de metodologias para a gente aplicar para que os alunos consigam visualizar, né, esse fenômeno. Nessa apresentação, a gente vai introduzir um pouco mais na definição, né, no conceito em si da tensão superficial, ao mesmo tempo que a gente atrela essa teoria com as metodologias, né, que o artigo nos proporcionou. Aí a gente vai explicar, né, colocar os resultados, os métodos, como que aplica ela, ao mesmo tempo que a gente vai explicar a física e química desse fenômeno, né? Então, vamos lá. No momento, a gente pensou numa problematização inicial, né? Que é para você estar na sala de aula, você consegue captar os conceitos prévios dos alunos, né? E isso é de grande utilidade na hora de você ressignificar alguns que possuem divergência, né, com a teoria, entre aspas, verdadeira e aceita. E, ao mesmo tempo, você consegue ter um apanhado, mais ou menos, da como a sala está com relação àquele conteúdo e aquele fenômeno, né. Aí aqui eu propus duas perguntinhas, né. Por que determinados insetos flutuam sobre a água, né? Igual o exemplo desse mosquito. Parece um mosquito que está planando sobre a água ali, né. Planando não, está parado sobre a água. Em seguida, temos outra perguntinha aqui, né? Por que as gotas formadas sobre superfícies hidrofóbicas são redondas, né? Bom, e a superfície hidrofóbica seria uma superfície em que a água não possa ultrapassar, né? Possa escoar, tende-se a ficar nesse formato redondo. E, tecnicamente falando, é quando esse ângulo entre essa superfície de contato entre o fluido e o sólido, e essa outra reta aqui, né, que seria a delimitação da gota, seja maior que 90 graus, né? Agora a gente vai entender de fato o que seria a tensão superficial, né? Bom, da onde que ela vem, né? Essa, entre aspas, força superficial, né? Ela vem das forças coesivas das moléculas, né? Mas que forças são essas? São as forças que unem as moléculas entre si naquele fluido, né? Por exemplo, aqui embaixo a gente tem essa molécula que está ligada com essa, que está ligada com essa, que está ligada com essa, está ligada com essa, que no somar de todas essas interações, né, dessas forças coesivas, vai ser uma força de coesão, ou seja, vai ser coeso, ou seja, a resultante é nula. Porém, né, a gente tem esse delimitar superficial, né, que é onde ficam as moléculas da superfície. Aqui é um desbalanceamento de forças, né? Aqui é só lendo o textinho. Nesse primeiro momento aqui, né, nessa primeira imagem, o líquido está estático, né? Ou seja, as forças coesivas estão em equilíbrio com forças repulsivas, né, entre as nuvens eletrônicas, né? Ou seja, os elétrons dos átomos, né, eles que mantêm, né, essas forças coesivas, né, essa força de coesão. Que no segundo momento a gente tem que uma molécula, essa 3 no caso, ela está querendo entrar para cima, né? Ou seja, está empurrando. Como você pode imaginar, você estivesse saindo da água, né? Empurra o fluido para cima. Aí temos a separação de molécula 1 e 2, né? Porque a 3 vai entrar no meio.
E nesse momento tem o aparecimento de forças atrativas resultantes, né? Que se compõem no sentido de uma atração especial entre as moléculas 1 e 2. Ou seja, elas estavam coesas. Teve uma perturbação, outro átomo, outro elemento entrou para compor esse núcleo de forças, desbalanceou, certo? E essa resultante fica para baixo, né? E aí tem duas aqui que se anulam, sobra essa. Fazendo com que apareça uma tensão ali, né, nessa superfície, para você tentar quebrar, né, essa superfície e sair. Que é o que acontece quando a gente vê aquelas fotos, né, de pessoas saindo da água e o clique do momento certo, você vê uma película, né, de água sobre a pessoa. Bom, aí nesse sentido, né, a gente pode ver aqui como se fosse uma gota, né? Aí nós temos as moléculas do interior do fluido, que a gente pode ver, ó, tem forças para todos os lados, né, de ligação, forças coesas nesse sentido, né, porque resultante sempre nula. Porém aqui, pode ver que nessa camada superficial, a gente não tem componente saindo do fluido, né? Fazendo com que essa força resultante superficial, ela seja apontada sempre para o centro, né? Aí aqui, ó, a gente tem as moléculas da superfície formarão uma espécie de pele. Exatamente isso, é tipo uma película mesmo, que será mais resistente à perturbação moleculares, né? Aqui está coeso, aqui está com uma resultante, então ela aparece mais resistente entre você quebrar, né, essa superfície. Bom, aqui a gente vai das forças resultantes moleculares, né, que foi o que eu falei uns momentos atrás. Né, a gente tem as moléculas coesas aqui no fluido e a superfície, né, apontando, né, essa força atuando, desculpa, essa molécula atua essa nessa, consequentemente, mas não tem moléculas em cima, moléculas não, átomos em cima, fazendo com que a somatória de todas essas forças da superfície seja apontada para baixo, né? Bom, e como que a gente define, né, essa tensão superficial? Sabemos que agora a tensão superficial tem a ver com forças de coesão, né, forças coesivas, as forças intermoleculares, né, com a ligação entre os átomos ali, com a superfície de contato, né? Mas como a gente define a tensão superficial, né? Bom, basicamente a gente pode falar que é a força necessária para quebrar a estrutura coesa superficial e, consequentemente, aumentar a área da superfície, né? Bom, vamos voltar. Vamos ver se isso está coerente com esse exemplo. Temos uma superfície com uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas, né? Um átomo, por algum impulso, por alguma força, né? Imaginar aquele exemplo de você saindo do mar, da piscina, empurrando o líquido para cima, o fluido, empurra esse átomo para a superfície, né? Aí é onde a gente tinha 6 átomos, a gente passa a ter 7. A gente aplicou uma força e aumentou a área superficial. Faz sentido. Aí a gente volta para cá, né? Aí a gente pega a matemática dessa afirmação, né? Que é fisicamente falando, então, né? Matematicamente, a gente pode explicar que a tensão superficial é o trabalho necessário para aumentar a área superficial A de um líquido numa determinada quantidade dA. Como assim determinada quantidade dA, né? É um diferencialzinho de área, um diferencial do que vai mudar ali. Aí a gente tem, né, o trabalho realizado, né, um diferencial de trabalho. Então a gente tem que o trabalho que a gente realiza vai modificar a área de um determinado líquido, né? Portanto, né, a tensão superficial, ela pode ser caracterizada como um dW sobre dA, né? Ou seja, uma diferencial de trabalho por área, em que a gente tem que, basicamente, a tensão pode ser caracterizada como o trabalho dividido pela área. Bom, aí a gente pode também colocar isso em função da força, né? Aí a tensão superficial, fazendo a conversão ali, né? Trabalho, força e deslocamento. E deslocamento vai cancelar com L vezes L, né? Que é igual a embaixo. Aí fica só um L. Aí a gente tem que
o diferencial de força sobre o diferencial de comprimento, né, de deslocamento ali, é igual à tensão superficial. E aí a gente tem também, né, que a unidade dela pode ser joule metro a menos 2, né, ou joule sobre metro quadrado, ou newton vezes metro a menos 1, ou newton por metro, né, dividido por metro. Aí a gente tem alguns exemplos, né, de substâncias. A água a notação, né, a unidade aqui está em milinewton, né, metro menos 1. A gente tem que a água tem 72,75, etanol 22,75 e o mercúrio 472, né? Ou seja, destoa bastante. E o que a gente tem, né, com esses valores, a gente diz que quanto maior essa tensão superficial, né? Vamos voltar aqui, por exemplo, né? Quanto maior for essa tensão aqui, né, essas forças de ligação superficiais das moléculas, né, dos átomos, maior for ela, mais difícil vai ser quebrar, né, ou colocar outro átomo ali para aumentar essa área, vai ser mais difícil, né? Por exemplo, se a gente, esse é um exemplo que não é nem um pouco recomendável, né, mas é só por questão de abstração. Se ao invés de a gente pulasse uma piscina de água e saísse, a gente pulasse uma piscina de mercúrio, né, aquela película que ficaria sobre nossa cabeça no momento que a gente estivesse mudando, né, mudando de meio, né, saindo do fluido líquido para o fluido gasoso, provavelmente ela teria uma área muito maior do que se fosse com água, né? Ou seja, a gente ia ter que sair um pouco mais para fora do que a gente sairia com água para que essa água de fato escoe pela nossa cabeça, né? A gente consiga sair de fato dessa bolha, né? Aí a gente pode entender que quanto mais forte essas ligações, mais difícil é ultrapassá-las. Agora a gente volta, né, para aquelas problematizações iniciais, né? Agora a gente já consegue, acho que, entender e responder essas questões da problematização inicial. Bom, o inseto, ele não afunda, né, por alguns fatores, né? Bom, as patinhas dele são impermeáveis, né? Logo o líquido não vai ultrapassar ou atravessar. E ele, por sua vez, também é muito leve, né? Portanto, a permeabilidade, né, desse material, né, da patinha do inseto, ela só vai entrar, né, por dois fatores, né, dependendo de dois fatores, né, que seria essa tensão superficial e a pressão aplicada no líquido, né? Bom, a pressão superficial da água, ela é relativamente alta, comparado ao peso, né, a massa desse inseto. Portanto, ele não aplica uma pressão tão grande, né, por uma área, né, que é dividida nas suas patinhas, que daí tem quatro, aparentemente, né? A gente consegue dividir, né, esse peso nesses pontos de pressão. E ele, por ele ser leve, né, esses pontos de pressão vão se dividir, não vai ser tanto peso, e a tensão superficial da água aguenta isso, né? Aí ele fica flutuando, né, sobre a água. Já a gota, ela tem relação com as interações, né, entre as moléculas, né, do sólido, a superfície hidrofóbica e da água, né? Como ela não consegue manter ligações, não tem interações muito fortes ou quase nada com essa superfície, ela vai tentar se reorganizar de maneira a ter menos interferências, não, né? Ter menos interações. Aí, nesse sentido, o formato esférico é o formato que o fluido encontra de ter menos contato, né, com essa superfície, né? Já que se a gente pegar essa gota aqui, ela tem vários pontos que não estão em contato com a superfície, né? Se ela tivesse toda escoada aqui, ela estaria quase toda em contato com a superfície, né? Mas por ela não ter essa interação legal, né, ela tende a formar esse formato, né? Porque ela tem um peso. Aí você pode ver que a gravidade atua, né? Dá uma achatadinha nela, mas ela não, tipo, explode, né? E vai para os lados. Ela fica nessa posição aqui, né? Nesse formato. Porque ela não tem tantas interações com a superfície, certo? Bom, e da minha parte aqui mais teórica é só. Agora a gente vai para as metodologias, né? Metodologias experienciais que a gente pode aplicar em cima desse fenômeno para obter uma abstração, né, desse fenômeno mais facilmente e com melhor significado para os alunos, né?
Agora eu deixo vocês com o Rian. E muito obrigado. Olá, saudações a todos. Aqui quem vos fala é o Rian. Vou dar continuidade aí no nosso seminário a respeito da atenção superficial. E como o Pedro mencionou anteriormente, eu vou estar dando um panorama mais metodológico da aplicação desse fenômeno através de alguns experimentos que foi elaborado por duas autoras, chamadas Samantha Husman e Lisa Hort. Não sei, me perdoem aí a pronúncia, não sei se está correta. Mas, enfim, são da Universidade Federal do Paraná, e esse artigo ele foi publicado em 2015 na Revista Virtual de Química. Né, o título do artigo é Ensino da Atenção Superficial na Graduação através de experimentos fáceis que não requerem infraestrutura laboratorial. Então, como o nosso intuito é falar sobre atenção superficial, e o Pedro já nos deu um panorama muito interessante aí do fenômeno, os conceitos envolvidos, né, definindo muito bem, eu vou acabar abordando mais uma perspectiva metodológica de aplicação desse fenômeno em possíveis turmas, né, que estão aprendendo isso, seja na graduação de Química, como na graduação de Física, que é o nosso caso, né, que temos aí a disciplina de interfaces da Física com a Química. Então, vou apresentar aí, assim como a maioria dos artigos que a gente está habituado nesse meio acadêmico, né, que é a estrutura, né, da introdução, procedimentos experimentais, objetivos, e os resultados que as autoras chegaram após a aplicação desse roteirinho aí, certo? Então, beleza. E na introdução do artigo, né, as autoras vêm trazendo a respeito da importância da experimentação no ensino, não só pelo seu caráter visual, mas também pela possibilidade que os alunos têm de colocar a mão na massa, né, serem ali agentes ativos no procedimento, né, isso tudo permite uma assimilação mais significativa do que está acontecendo, né, no fenômeno. Permite fazer mais associações e tal. E aí elas vêm apresentando duas potenciais possibilidades dessa experimentação para auxiliar na aprendizagem, né, que seria a experimentação problematizadora, onde nesses dois modelos, na primeira seria realizado o experimento, né, e após observado o experimento, os alunos construiriam suas hipóteses a respeito daquilo, né, e no segundo seria primeiro os alunos preverem os resultados do que o professor propõe, o professor ou professora propõe, e aí depois é realizado o experimento e aí eles depois fazem as conclusões dele, né? E aí as autoras vão trazendo que essa segunda etapa aí promove bastante surpresa entre os alunos, né? E tem um potencial muito interessante porque ela gera reflexão, que elas vêm dizendo que é o alicerce da aprendizagem no processo, né? Então, o aluno observar ali, deduzir, e aí depois ver acontecendo, e aí ter a intervenção do professor, realmente apresenta um potencial pedagógico muito interessante, né? E aí, elas apresentam também uma breve definição do conceito da atenção, que aí, como eu mencionei, não vou trazer, porque o Pedro já abordou e foi muito bem colocado, e as abordagens são muito parecidas, né? Afinal, não é um fenômeno muito complexo, que envolve outras condições para funcionar. E aí, na segunda parte do artigo, elas vêm trazer o procedimento experimental, apresentando os kits, né, que serão necessários para realizar esse experimento, que esses kits podem ser utilizados por 3 ou 4 alunos, né, é uma média proposta por elas, onde será necessária uma pipeta graduada em milímetros ou um conta-gotas, para você medir a quantia de ml e observar umas gotas, uma moeda, de preferência de 25 centavos, mas pode ser de 5, 10 ou 50, e 3 frascos pequenos rotulados, para conseguir diferenciar 3 líquidos diferentes, que vai conter aí uma unidade de mililitros de água, um de álcool etílico 94%, né, a concentração, que é aquele álcool obtido nos postos de gasolina, e uma mistura de ambos na proporção de 1:1. E aí, nessa etapa do procedimento experimental, né, que está sendo apresentado aqui na imagenzinha, possuem 3 diferentes objetivos, né? A primeira parte é demonstrar um fenômeno de flutuação do clipe,
com o objetivo de ilustrar o fenômeno da tensão superficial. Numa segunda parte, que os alunos meçam o número de gotas com o objetivo de diferenciar o tamanho e a quantidade delas, né, permitindo com que eles façam a distinção desse comportamento das gotas de cada líquido. E na terceira parte, gotejar sobre uma moeda, com o objetivo de compreender a formação da gota sobre a moeda e o seu espalhamento. Certo? Então, vamos lá. Inicialmente, né, com esse primeiro experimento, nessa primeira etapa da flutuação do clipe, o professor ele vai perguntar, né, o professor ou professora vai perguntar para o aluno o que eles acreditam que vai acontecer se ele colocar o clipe na água, se ele vai afundar, se ele vai boiar, se ele vai girar. E aí, depois desse questionamento, né, os alunos colocarem ali as observações deles, é demonstrado o experimento, e depois pede-se que os alunos repitam ele. E aí as autoras vêm trazer ali uma dica muito importante para fazer esse experimento, que é inserir o clipe sob um papel toalha na superfície da água, porque se você coloca ele direto assim, ele afunda, porque há um desequilíbrio entre as forças ali, porque a gente vai estar aplicando uma força ao inserir ele com o nosso dedo, e aí, dependendo da forma como esse clipe é inserido ali na superfície, ele acaba rompendo a película da água ali, e aí você acaba não observando o fenômeno como você gostaria. Então, elas dão essa dica de colocar o papel toalha para facilitar a observação. Então, essa primeira etapa é mais nesse sentido, né, dos alunos ouvirem as propostas do professor, deduzir o que vai acontecer e, depois de observar, colocar as colocações deles. Na segunda etapa, né, que os alunos vão fazer a diferenciação do tamanho da quantia de gotas, pede-se que ele pegue a sua pipeta graduada, como essa mostrada na imagem, ou um conta-gotas, e meça um número de mililitros de uma solução, e despeje ele em um frasco. Então, mais ou menos o que foi feito. Vamos supor que você pega aqui metade dessa pipeta, da quantia de um líquido, vai medir essa quantia de ml, vai anotar, e aí você vai despejar esse líquido em um outro frasco. E aí você vai soltando aos poucos, né, observando a forma que a gota toma, né, o tamanho dela, suas proporções, e que o aluno conte a quantidade de gotas daquela determinada quantia de ml que vai ser despejada no frasco. Então, você colocou 5 ml do líquido, você vai despejar ali e vai contar quantas gotas desse líquido com quantas gotas desse líquido que apresenta os 5 ml. E aí, os alunos vão repetir esse procedimento 3 vezes para cada líquido. E vão anotar os respectivos números de gotas e observar a diferença nos tamanhos entre as gotas. E numa terceira etapa, os alunos vão gotejar as gotas deste mesmo líquido sobre a superfície da moeda. E aí acontece aquela relação hidrofóbica, né, entre a superfície do material ali da moeda, no caso, em contato com a gota, que foi explicado pelo Pedro. Por isso que vão ser formadas as gotas. E aí pede-se que os alunos contem também quantas gotas foram necessárias para que o líquido transbordasse da moeda. E contar para cada líquido e também anotar os respectivos valores. E aí, feito isso, né, foi implementado esses experimentos na sala de aulas, pediram que os alunos elaborassem algumas tabelas com os resultados obtidos, né? Então, eu trouxe aqui a tabela da segunda etapa do experimento, né, de que eles despejaram as gotas no frasco, mas pede-se também que os alunos conflitem, né, o que aconteceu no segundo com o terceiro, mas eu não trouxe para não estender muito aqui. E além, né, do experimento, claro, há sempre a intervenção do professor ali nas etapas, né, ponderando o que ele achar necessário, mas as autoras nos trazem aqui alguns questionários que foram aplicados pelos alunos ao longo do experimento. Porém, como cada questão tem ali a sua característica uma da outra, são muitas questões e muitas respostas, pensei em não trazer aqui para não deixar o trabalho muito volumoso, mas basicamente o teor das questões são justamente esse: questionar o aluno sobre o fenômeno, propor diferentes situações e que o aluno coloque o que ele deduz que aconteceria, com base no que ele conhece,
né? E que ele faça relações entre os três experimentos, né? Tanto o porquê do clipe flutuar, quanto o porquê da quantia de gota de um determinado volume ser maior de um líquido do que o outro, quanto essa questão do número de gotas necessárias para você transbordar o líquido da moeda, certo? E aí as autoras fazem, né, nessa segunda etapa do experimento que se refere às gotas, que a tabela está mostrando aqui, uma relação entre a força-peso para justificar esse formato, que o Pedro também explicou, mas basicamente se a gente observa aqui, né, a gente tem um número maior de gotas do líquido álcool se comparado com a água, né, e isso acontece em todos os volumes, né, adotados. Então, a gente percebe que você tem, na mesma quantia de líquido, um número maior de gotas, ou seja, aquele líquido tem uma menor tensão superficial e forças intermoleculares menores também. Porque aí vai ser necessário uma força menor de peso para romper essa tensão na formação da gota até que ela caia da pipeta ou do conta-gotas. Então, basicamente a gente consegue fazer essa conclusão, né? Tipo, quanto maior a tensão superficial, maior as forças intermoleculares e aí, consequentemente, maior a gota. E esses experimentos e as questões que as autoras levaram permite com que o aluno faça esse paralelo entre os dois. E aí elas vêm trazendo depois os resultados observados, né, com esses experimentos, da perspectiva delas, que o experimento se mostrou um incentivo à participação do aluno, né, com os comentários e as observações, que perceberam também a assimilação do conceito de uma forma mais eficiente, que permite com que o professor aprofunde em aulas posteriores outros conceitos que envolvam o fenômeno da tensão superficial, né? E apresentaram também que tiveram um feedback positivo dos alunos, né? Assim como tiveram um número considerável de respostas, tiveram respostas coerentes com a teoria proposta, né? E aí, feito isso, né, feitas as experimentações, as observações, alunos que respondido os questionários, você consegue retornar à questão problematizadora inicial, né, que foi a mesma que o Pedro nos colocou no início do vídeo, a respeito do porquê dos insetos conseguirem flutuar sobre a água, né, ficar ali sem afundar. E aí você consegue tanto aprofundar nesse fenômeno, né, explicando forças, como o Pedro mencionou, a pressão de cada pata, relacionado ao peso do inseto, as forças intermoleculares de cada líquido e tal, assim como você associar esses fenômenos com outros eventos que acontecem no dia a dia. E, por fim, né, as autoras concluem que há realmente uma importância de você utilizar experimentos desse teor em aulas que não têm um cunho experimental para você facilitar a visualização de alguns conceitos, porque se o professor acaba, às vezes o tempo que o professor leva para explicar algum conceito, ele pode ser muito mais bem aproveitado se você leva um experimento aí como esse, que ele é simples de ser feito, aborda um fenômeno relativamente simples, que tem ali conceitos que podem ser aprofundados futuramente, né? Então, existe uma importância na explanação conceitual desse fenômeno a partir do experimento, né? Eles são reutilizáveis, são de baixo custo, eles não requerem estrutura laboratorial, e você consegue construir o conhecimento sobre aquele fenômeno junto com os alunos, né? Que é um processo que nós sabemos que é muito importante no ensino-aprendizagem, né? O professor consegue observar ali quais são as defasagens conceituais dos alunos, né? Você tem maior interação, maior retorno dos alunos, e aí construir isso em conjunto facilita tanto para o professor quanto melhora ali a assimilação daquele conteúdo. E relacionado a essa simplicidade metodológica e a fácil aplicabilidade, as autoras vêm trazendo que alguns alunos posteriormente adaptaram esse roteiro e aplicaram em turmas de ensino médio. E elas dizem que os alunos obtiveram sucesso com a aplicação. Então, a gente consegue ver, né, que além de ter um caráter interdisciplinar entre a biologia, a física e a química, você consegue
aplicar tanto na formação de licenciandos, né, na graduação, como em turmas de ensino médio. E até bacharelado também, né, dependendo de como funciona a estrutura das aulas, né, e tudo mais. Então, de uma forma geral, essas foram as perspectivas das autoras a respeito desse potencial pedagógico da abordagem da tensão superficial em uma turma de química. E aí a gente trouxe aí as nossas perspectivas sobre uma definição mais aprofundada do fenômeno a respeito do mesmo. Então, obrigado aí a atenção de quem assistiu o nosso vídeo, obrigado ao professor, e segue aí neste slide a referência utilizada, né, que é o artigo que a gente utilizou. Então, muito obrigado e até logo.